Queridos, ainda este ano superarei as minhas dores. Bem-vindo a mais uma série de mensagens das quintas-feiras, amém? Amém. Você está com expectativa aí para o que o Senhor vai falar com a gente? Amém. Esse ano ainda não terminou, irmãos. Nós estamos no dia 14 de novembro. Faltam ainda aí uns 45 dias, se não me engano, para acabar o ano. E às vezes a gente faz assim, a gente fica com perspectiva para a virada do ano, porque no ano novo tudo de bom vai acontecer. Mas não, o Senhor ainda este ano vai fazer algo bom na sua vida, na sua casa, na sua família, ainda este ano. Queridos, a gente precisa acreditar nisso, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E nós vamos entrar aqui numa série de 6 mensagens, e essa é a primeira série. A primeira mensagem da série. Deus tem coisas lindas e extraordinárias para fazer na nossa vida. E se você plantou algo bom, você vai colher ainda este ano. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Quais são os seus pensamentos, os seus sonhos, as suas expectativas para o resto desse ano? Você precisa pensar nisso. O que você quer receber do Senhor ainda este ano? É verdade que a gente teve um ano bem difícil, né, irmãos? Com guerras, né, em Israel. Esse ano foi marcado por muitas enfermidades, doenças no mundo, muitas tragédias naturais, assim como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em outros locais. Foi um ano muito difícil, né? Você sofreu perdas na sua família, você teve as suas decepções, mas o ano ainda não terminou e o Senhor tem planos e projetos para nós. Planos de nos fazer prosperar, planos de nos dar um futuro. Então, nós precisamos acreditar nisso. Deus tem promessas de milagres para cada um de nós. Deus tem. E é importante que você encare esses últimos dias, né, do ano, novembro e dezembro, aí, com a esperança renovada, com a sua fé renovada. Né? Não fique esperando virar o ano, não, para você renovar a sua fé. Você renova ainda este ano, amém? A boa notícia é que tudo que precisamos já está disponível no reino espiritual. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu preciso tanto dessa bênção, mas para nós já está disponível. E às vezes a gente não consegue entender, porque está no reino espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se você não entende, peça para o Senhor que Ele vai te ajudar a discernir. Quando eu digo que já está, né, que tudo que nós precisamos já está disponível no reino espiritual, é porque o Senhor já te deu. E às vezes você não alcançou ainda porque você não entendeu ainda o mistério que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? É preciso aprender a descansar no poder e na palavra, porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, se nós somos mais que vencedores, vamos tomar posse dessa palavra. Amém? Então, seja bem-vindo a essa série de mensagens. O tema dessa primeira mensagem é: ainda este ano superarei as minhas dores. Queridos, nós vamos ler lá em 1 Crônicas 4, versos 9 e 10. Nós vamos falar sobre a oração que esse homem chamado Jabes, ele fez. Você só vai encontrar essa história de Jabes somente nesses versículos aqui. Depois não fala mais de Jabes na Bíblia. E eu estava pesquisando, e existem livros que falam somente sobre esse homem e a oração que ele fez. Ele fez uma oração tão simples, mas tão poderosa, e a gente precisa entender e tomar posse aí de todos os ensinamentos que essa oração traz para nós. É isso que nós vamos falar nessa noite.
1 Crônicas 4, de 9 a 10, diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o final do versículo diz: e Deus atendeu ao seu pedido. Queridos, ele fez uma simples oração. E no final a palavra de Deus diz que Deus atendeu o seu pedido. As dores que nós enfrentamos na vida, elas podem nos influenciar muito mais do que gostaríamos que nos influenciasse. Há dores no passado, irmãos, que cada um de nós sofreu, padeceu, que nos influencia muitas vezes até hoje. Eu não sei se essa palavra dor, para você faz algum sentido, mas eu creio que cada um de nós, se voltarmos para trás, voltarmos os nossos pensamentos e pensarmos, cada um aqui já sofreu uma dor que marcou você, e você, às vezes, está carregando ela até hoje. E o Senhor diz para nós que ainda este ano a gente precisa superar essas dores. Porque às vezes a gente fica carregando essas dores e isso fica nos martirizando, fica nos deixando com uma carga pesada, com um fardo pesado. E o Senhor não quer isso para nós. O Senhor diz que o fardo dele é suave e o seu jugo é leve. Então Ele quer que a gente supere as nossas dores. E muitas vezes as dores que nós enfrentamos, elas nos influenciam muito. Há traumas que a gente passa que demoram a sarar, não é mesmo? Às vezes a gente fica relembrando coisas que ocorreu alguns anos atrás e fica machucando na nossa vida. Isso fere o nosso coração. Há traumas que se recusam a ir embora. Há traumas que se levantam como um fantasma para nos atormentar. Às vezes você fala assim, nossa, mas fantasma? Só em filme, né? Mas há situações, há sentimentos que nos atormentam igual fantasma. Parece que quer nos ver sempre amedrontados, sempre com medo, sempre em uma situação difícil. Mas o Senhor, Ele quer que a gente supere essas dores. As dores que você passou não refletem a sua realidade de hoje, não podem refletir a sua realidade de hoje. Amém. E o texto que nós acabamos de ler conta a história de um homem chamado Jabes. E o significado do nome dele é interpretado como aquele que traz dor ou que causa sofrimento. Porque a mãe dele, ela concebeu Jabes no meio de muita dor. Talvez essa mulher teve um parto difícil. A Bíblia não conta detalhes. Mas quando a gente começa a ler e a viajar nas páginas da Bíblia, a gente começa a tentar entender por que essa mulher pôs o nome dele de Jabes. O que causa sofrimento. Porque ela passou muita dor ao ter esse filho. E aí ela deu o nome para ele de Jabes. Ele nasceu em muita dor. E isso, na vida desse rapaz, desse menino, pode ter gerado um sentimento de carga ou tristeza nele, já que ele começou a vida associado à dor da sua mãe. Isso nos faz pensar que esse homem carregou um fardo pesado, um fardo do nome dele ser causa de sofrimento para a própria mãe, e ele deve ter carregado esse fardo nas costas dele por muito tempo. E o passado levou Jabes a viver debaixo de dores. Jabes nasceu destinado a viver um ciclo de dor, um ciclo de traumas. Muito embora ele estivesse destinado a viver debaixo de dores, ele superou a sua dor. A gente consegue ver isso nesses versos que acabamos de ler.
Jabes não alimentou no coração a predestinação da dor na sua vida. Essa decisão estava na mão de Jabes para que ele ou vivesse uma vida de autocomiseração ou superasse essa predestinação. Ele podia dizer assim: olha, eu vou viver sempre, coitadinho de mim, tadinho de mim, porque minha mãe teve muita dor, me colocou o nome de Jabes, o que causa sofrimento. Não, queridos, ele decidiu superar tudo isso e viver uma nova realidade. Tanto que a parte A do versículo diz que Jabes foi o homem mais respeitado na sua família. Mais respeitado. Ele escolhe superar. Independente do nosso passado ou do que os outros dizem sobre nós, Deus pode mudar nossa história, assim como mudou a história de Jabes. Nós não podemos fazer do nosso presente e do nosso futuro uma extensão do passado. Às vezes você teve traumas no seu passado, você vivenciou dores no seu passado. Isso não pode fazer do seu presente e do seu futuro algo que você leve para o resto da vida. Não, você precisa superar. Precisamos viver um presente pleno e um futuro cheio de bênçãos. É isso que o Senhor quer para nós. Então, você pode sair desse culto hoje decidindo superar todos os traumas sofridos e todas as dores sofridas. Você pode decidir sair daqui assim. A solução para Jabes superar as suas dores, irmãos, talvez naquela época não tinha um psicólogo para Jabes procurar, né? Se fosse nos dias de hoje, alguém com o nome de Jabes, né? E ele ia falar assim: nossa, eu fui concebido em dores, minha mãe sofreu, nossa, eu estou carregando essa dor, vou procurar o psicólogo, vou fazer terapia, talvez isso me ajude. Mas a superação de Jabes não veio da psicologia, da autoajuda, mas veio da ajuda do alto, do Senhor. Então, se você chegou aqui nessa noite, embaixo de uma palavra de dor, talvez você foi rotulado pelos seus familiares: você não vale nada, você não vai dar em nada, você não vai conseguir casar com ninguém, sua vida não vai dar certo. Às vezes, os nossos próprios familiares, de dentro da nossa casa, nos rotulam com apelidos, com situações. Eu não sei o que você passou, mas você pode estar pensando aí: realmente, Renata, eu passei por situações que só Deus sabe. O Senhor te trouxe aqui para você superar essa dor. Às vezes, alguém disse assim para você: você é uma pessoa sem sorte. Você não conseguiu um bom casamento, um bom emprego. Talvez as pessoas te rotularam com adjetivos assim, lá para baixo. Eu lembro de muitas situações na minha infância que os meus tios falavam de mim, ou falavam do meu pai, que tinha problema com alcoolismo. E isso marcou meu coração, tanto que eu lembro até hoje. Mas sabe, a gente precisa aprender a superar as nossas dores, e aquilo que fizeram conosco, que nos traumatizaram, a gente não vai esquecer, porque esquecimento é amnésia. Nós vamos nos lembrar, mas aquilo não vai mais doer no seu coração. E é isso que o Senhor quer, que a gente supere essas dores, né? Aquilo que te deixa triste, aquilo que te causa dor. Essa dor que você vivenciou não é a sua identidade, não é. Creia que o seu Deus diz que você é um filho amado e que pode se tornar um homem, uma mulher mais respeitado da sua família, assim como foi Jabes. Amém? E o nosso Deus, Ele tem todos os recursos que a gente precisa para superar as nossas dores. Ele tem todos os recursos. Então, nós precisamos viver feliz, independente das circunstâncias da nossa vida. Durante muito tempo, para Jabes, foi pesado carregar essa história, mas Jabes precisava de uma transformação de vida.
Jabes consegue ter entendimento e discernir o que lhe cerca. E ele diz: eu não posso mudar meu nome, mas eu posso mudar a minha história. Ele decidiu mudar a história dele. Assim como você não pode mudar o que aconteceu com você, mas você pode mudar como vai ser daqui para frente. Amém? Talvez aconteceu muitas coisas, situações difíceis, situações que só você sabe, mas você não precisa viver, você não vai mudar, não vai conseguir mudar o que ocorreu, mas você vai mudar o que você sente daqui para frente. Salmo 118, 24, diz o seguinte: este é o dia que o Senhor fez, nós nos regozijaremos e nos alegraremos nele. Então, se hoje é o dia que o Senhor nos fez, viva pleno, viva satisfeito com suas dores superadas. Salmo 30, verso 5, também diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse verso é um verso que todo cristão sabe, mas não vive ele. Porque às vezes a gente está num tempo de tanta tristeza, de tanta angústia, e a gente fala assim: Senhor, não vai acabar nunca isso. E aí a gente acorda todo dia na segunda-feira: ai, Senhor, de novo, vou trabalhar. Você fica carregando esse choro, sendo que a alegria vem pela manhã e você passa dia, passa noite, e você não fica no aguardo da alegria. Você precisa aguardar a alegria. É importante não deixar que as palavras liberadas sobre nós nos definam. Você precisa entender que o choro tem hora para acabar. Se o choro pode durar uma noite, ele tem hora para acabar, irmãos. Você precisa aprender a botar para fora o choro que já passou de uma noite. Tem sentimento que ele acha que ele é hóspede na nossa vida. Ele fica aqui hospedado, a gente guarda o sentimento ruim e ele fica lá, só te causando dor, te causando mais dor, mais tristeza. Mas o tempo do choro, o tempo desse sentimento aí que está hospedado no seu coração, ele tem hora para acabar. Você precisa querer viver essa alegria do Senhor e botar para fora esse hóspede indesejado aí, em nome de Jesus. Esse sentimento aí não precisa ficar aí, porque o tempo dele já acabou. Agora é tempo de viver a alegria que vem pela manhã. Amém? Amém. Então pare de se lamentar de suas dores. Sabe por quê, irmãos? Parece que às vezes a gente fica se lamentando, parece que só nós que temos dores, que temos situações difíceis. Não. Todo ser humano tem situações difíceis, tem lutas, tem dificuldades, tem situações, tem diagnósticos. Cada ser humano tem a sua luta. Então você não precisa ficar, ai, coitadinho de mim. Não. Você precisa lutar para vencer. E lutar para vencer as suas dores. E o Senhor, nós temos um pastor, né, que cuida de nós, que nos conduz, e Ele nos leva a pastos verdejantes. Ou seja, não vai faltar alimento, não vai faltar água, não vai faltar cuidado e proteção para você. Amém? Então, eu tinha colocado aqui um exemplo de quando a gente está com uma unha encravada. Quem aqui já teve unha encravada? Quando a gente está com aquela unha que está doendo demais, né? Que está inflamado demais, e você fala: agora não tem jeito mais, vou ter que procurar ajuda. Eu vou ter que ir atrás de alguém especialista para tirar essa dor, porque eu não estou aguentando mais, né? Quando que você chegou lá para arrancar essa unha? Quando a dor estava insuportável, não é assim? Então, para que você se veja livre dessa dor, você precisa chegar no especialista que pode te curar dessas dores. Amém? O especialista é o Senhor Jesus, que cura todas as situações da nossa vida. Ele é o grande especialista, o grande doador da vida, aquele que nos dá
força para superar todas as dores. Então, o que Jabes fez para superar as suas dores? E o que você precisa fazer para superar as suas dores ainda este ano? Em primeiro lugar, para superar as suas dores ainda este ano, clame pela bênção do Senhor. Imagine um filho que não clama pela bênção do seu pai. Temos um pai que tudo pode, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é extraordinário, mas você não clama pela bênção. Às vezes você esquece de orar por você mesmo, de pedir as bênçãos dele para você. Você precisa pedir para o Senhor. Olha lá, na parte A do versículo, Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me. Ele não fez menção de qual bênção ele queria, porque ele tinha fé que o Senhor sabe exatamente do que ele precisava. Às vezes a gente precisa verbalizar aquilo que a gente precisa, mas às vezes a oração está num tempo de tanta dor, de tanta angústia, que ele só orou pedindo a bênção, clamando a bênção, e ele tinha certeza que ele ia receber. Por quê? Porque o Senhor, ele sabe o que a gente precisa, ele sabe onde está doendo, mas você precisa clamar. Você precisa clamar ao Senhor. Ao invés de olhar pelas lentes do retrovisor, ferido pelas lembranças do passado, Jabes olhou para o alto e clamou pela bênção de Deus. Ao invés dele viver preso na amargura, curtindo os traumas da sua infância, ele buscou a Deus e clamou pela sua bênção. Ele não especificou a bênção que desejava, porque ele confiava plenamente no Senhor, que Deus daria exatamente o que ele precisava, e isso é fé. Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como está a sua fé? O Senhor, ele é especialista em recompensar os seus filhos. Então, a gente precisa clamar pela bênção dele. Em Provérbios diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então, vamos clamar pela bênção de Deus, assim como Jabes clamou. Nós falamos no começo dessa mensagem que Jabes fez uma oração poderosa e foi atendido, e ele pediu 4 coisas simplesmente, e a primeira foi a bênção do Senhor. Em segundo lugar, para superar as suas dores ainda este ano, clame pela prosperidade do Senhor. Olha como Jabes orou pela sua prosperidade. Ele diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel: aumenta as minhas terras, aumenta as minhas tendas, em outra versão. A gente não está falando aqui de dinheiro, irmãos, ou de bens materiais, porque ele orou aqui para bens materiais, talvez, mas ele sabia que quando ele estivesse mais próximo do seu Deus, mais próximo da sua palavra, quanto mais nós estamos próximos, mais prosperidade há na nossa casa, na nossa família. Quem está perto do Senhor e da sua palavra em obediência, esse é um homem e uma mulher próspero. Jabes não se encolheu diante de um passado de dor, mas ele olhou para frente e avançou com mais ousadia. Tem gente que vive das bênçãos do passado, não abre mais espaço para novas bênçãos. E nós temos um Deus que faz nova todas as coisas. Há um verso da palavra de Deus lá em Isaías que eu gosto muito, que diz assim: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Então o Senhor pode te dar bênçãos novas, Ele pode te fazer próspero. Tem um exemplo que eu trouxe aqui para os irmãos. Vou pegar um filho aqui como exemplo. Imagine a sua filha, Teles,
10 anos atrás. A sua filha, 10 anos atrás, ela era uma criança. E imagina que sua filha está crescendo, então você dá roupas novas para ela. E aquela roupinha que ela usava 10 anos atrás não vai servir mais. Então nós estamos, às vezes, usando as bênçãos do passado, que já não servem mais para nós. Nós precisamos e podemos ter bênçãos novas. Então, quando você clama por prosperidade, não é somente bens materiais, mas você tem situações, experiências novas com Deus, e Ele tem bênçãos para nos dar. Então, as bênçãos lá do passado, amém, foram bênçãos maravilhosas, mas Deus tem bênçãos, Ele é um Pai amoroso, um Pai misericordioso, e assim como nós crescemos e precisamos de roupas novas, que são as bênçãos aqui do nosso exemplo, o Senhor, Ele quer nos dar roupas novas, bênçãos novas, é isso. Deus abre portas novas para você, você crê nisso? Deus abre portas novas. Jabes não quis ser influenciado pelos acontecimentos dolorosos do passado, mas decidiu ser o influenciador no futuro. Apesar de nascer com um decreto de dor, Jabes queria mais espaço, mais influência, mais oportunidade para ser uma bênção nas mãos de Deus. E Jabes foi um homem com a visão do farol alto. Ao invés de ficar lamentando as suas dores, ele avista horizontes mais largos e fala assim: Senhor, aumenta as minhas terras. Jabes tinha uma visão e ele acreditava num Deus que abria portas, por isso ele orou dessa forma. Você não pode ser um influenciador se você não superar as suas dores. Jabes, ele superou, por isso ele orou dessa forma. Aumenta as minhas terras. Você não pode limitar os recursos ilimitados de Deus aos seus horizontes limitados. Às vezes a gente está vivendo tão no limite e a gente acha que Deus também tem limite. Não, o Senhor é ilimitado e as bênçãos dele também são para a nossa vida. Então clame pela prosperidade do Senhor. Deus quer te abençoar. E isso não quer dizer somente bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais. Conhecer o supremo poder de Deus, transbordar da palavra, ser mais usado nas mãos do Senhor. Isso é clamar por prosperidade. Conhecer mais de Deus, ter experiências novas com Deus. Isso é clamar por prosperidade. Em terceiro lugar, a gente aprende também com essa oração de Jabes, que para superar as suas dores ainda este ano, clame pela presença do Senhor. Domingo passado, a mensagem pregada pelo pastor foi a importância da presença de Deus. E mais uma vez o Senhor falando aqui, clame pela presença de Deus. Jabes orou ao Deus de Israel, que a tua mão esteja comigo. Ele queria, ele precisava, ele ansiava pela presença de Deus. Irmãos, a gente pode abrir mão de qualquer coisa na nossa vida, mas a gente não pode abrir mão da presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, a gente falece. Jabes não quer apenas as bênçãos e a prosperidade, né? Apesar dele clamar pela bênção e pela prosperidade, ele quer, sobretudo, o Senhor das bênçãos e da prosperidade. Por isso ele fala, que a tua mão esteja comigo. Mais do que a ajuda dos homens, Jabes queria a mão de Deus conduzindo a sua vida. Era isso que Jabes estava orando. Para superar as suas dores, você precisa ansiar pela presença de Deus, porque somente a presença de Deus pode reverter essa circunstância que você está vivendo. É só o Senhor. Você só vai conseguir dar passos largos neste processo de superar suas dores com a ajuda do Senhor, com a presença dEle na nossa vida.
Davi, quando compôs o Salmo 42, ele fez a seguinte declaração: assim como a corça anseia por correntes de água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Será que nós temos ansiado pela presença de Deus? Será que todo dia de manhã a gente acorda e fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, então eu não vou? Será que você faz essa oração? Você lembra do Senhor no seu dia? A gente precisa muito da presença do Senhor. E como é importante viver conduzido pela presença dEle, pela paz que Ele dá. Como é bom. Para superar as suas dores ainda este ano, clame pela proteção do Senhor. Jabes orou ao Deus de Israel, guardando-me de males e livrando-me de dores. Irmãos, a nossa vida, ela não é um parque de diversões. A nossa vida é um campo de batalha. E a gente está lutando dia e noite. Né? Nós não vemos com os nossos olhos o mundo espiritual. Mas se você pudesse ver quantos dardos inflamados o inimigo da sua alma te lança. Quantas vezes a gente sente que, se não for a mão forte e poderosa do Senhor, a gente cai. O Senhor tem protegido e tem guardado a sua vida. Assim como a oração que Jabes fez para que o Senhor protegesse e guardasse a vida dele. Por isso a importância de orar também, pedindo proteção, pedindo que o Senhor guarde a sua vida, os seus filhos, a sua casa, tudo que você chama de seu, você precisa orar. Você precisa pedir a proteção do Senhor. A vida é um campo de batalhas. E Jabes clamou pela proteção divina. Ele deseja proteção tanto do maligno como da aflição provocada por ele mesmo. Porque às vezes a gente, no nosso próprio achismo, como diz o pastor, a gente fica com aquela situação: mas será que Deus está comigo? Mas será que vai dar certo? Mas será que isso? Mas será que aquilo? A gente precisa clamar pela proteção do Senhor. E Jabes reconhece a sua total dependência no Senhor. E ele não hesita em clamar pela proteção de Deus. E assim ele pôde superar as suas dores. A Bíblia diz lá no Salmo 121 que o Senhor o protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Olha como a proteção de Deus é maravilhosa. Mas você, como filho, precisa clamar. Precisa orar como Jabes orou. Como é que você chegou aqui nessa noite, irmãos? Você chegou aqui com dores, com lutas, com traumas. Se você chegou com dores, com lutas, com traumas, este ciclo que só te faz chorar, termina hoje em nome de Jesus. Amém? Termina hoje. A partir de hoje, ainda este ano, eu vou superar as minhas dores. Nós vamos superar as nossas dores. Nós precisamos. Nós somos filhos amados do Senhor e aprendemos aqui nessa noite com essa oração de Jabes. Irmãos, tem pessoas que compram um livro do pastor, é um pastor americano que... A oração de Jabes. Tem um livro somente desse versículo aqui, dizendo o poder dessas 4 orações que ele fez, como ele foi abençoado. Jabes não fez do seu passado uma extensão do seu futuro. Ele deixou o seu passado de dores lá no passado. E Jabes conseguiu superar as suas dores para viver algo novo da parte de Deus. E essa biografia de Jabes que eu dei aqui hoje para vocês, termina assim, ó. Lá na parte E do versículo 10. E Deus atendeu o seu pedido. Glória a Deus.
E eu quero declarar na sua vida uma breve biografia para você. E Deus atendeu o seu pedido. Amém? Só para quem crê. Amém? É só para quem crê. Ainda este ano Deus vai atender o seu pedido. Eu não sei o que você está pedindo. Eu tenho muitos pedidos para o Senhor. Meu marido tem um pedido que ele só vai tirar a barba quando o pedido for concretizado. Então precisa ser logo, né, irmãos? Precisa ser logo. Porque senão vai virar uma barba de Papai Noel, né? E não vai dar certo. Vai ter que ir lá no João para fazer a barba. Queridos, o Senhor atende nosso pedido. Eu creio, em nome de Jesus. Deus vai atender o seu pedido e Deus vai restituir a sua vida. Tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você foi traumatizado, foi ferido, o Senhor vai restituir na sua vida, em nome de Jesus. E ainda este ano Deus quer fazer algo novo na sua vida. Então, primeiro, clame pela bênção do Senhor, clame pela prosperidade do Senhor, clame pela presença do Senhor e clame pela proteção do Senhor. Amém? Que você receba essa palavra em nome de Jesus? Amém. Vamos só colocar de pé para orarmos?